Nosso problema com os problemas. E quem escreveu esta carta de Tiago foi o Tiago, irmão de Jesus. Provavelmente o irmão mais velho de Jesus. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Achavam que ele era meio maluco. Achavam que ele era esquisito. E ficavam sempre muito preocupados com Jesus. Aí Jesus faleceu, foi crucificado, e daí por diante Tiago se converteu. Tiago foi da incredulidade para a fé. E Tiago cresceu de tal forma na espiritualidade que ele se transformou num líder da igreja lá em Jerusalém. Ele era o chefão, ele era o manda-chuva. E depois ele passou a ser perseguido pelos judeus. Como líder, eles pensaram assim, vamos matar esse sujeito aí, porque aí o povo desanima. E realmente o Tiago, que escreveu esta carta, obrigaram ele e forçaram ele a negar Jesus. E Tiago não negou Jesus. E por causa disso, ele foi jogado de uma altura. E ainda vivo, ele foi apedrejado. Ele morreu apedrejado. Morreu pela sua fé. É interessante que o Tiago, que morreu, já tinha escrito que a gente deve estar feliz, estar alegre, mesmo em meio às lutas e às tribulações. Um dos dilemas do crente, hoje em dia, é este. Eu sou crente, eu sou temente a Deus, eu vou à igreja, eu procuro honrar os ensinamentos de Jesus, mas tenho lutas, tenho problemas. Eu tenho um problema com os meus problemas. Ora, eu vejo tanta gente aí ímpia, tanta gente que não crê em Deus, tanta gente corrupta, tanta gente que prejudica o próximo, parece que se dão tão bem na vida. Por que eu sofro? Por que eu enfrento problemas? Esta é uma questão que os crentes enfrentam. Nós lemos no Velho Testamento, e principalmente nos Salmos, a preocupação dos salmistas é por que o ímpio prospera? Por que uma pessoa que parece que não tem nada a ver com Deus vá para frente? E eu nessa situação? Por quê? E hoje, diante desses dilemas, diante desse problema que nós temos com os problemas, muitos ensinam um evangelho céu de brigadeiro, um evangelho mar tranquilo, sombra e água fresca. Entregue sua vida para Jesus e seus problemas acabaram. É isso que a gente vê. Né? Ser crente virou um grande negócio. Você vem na igreja, olha, fique tranquilo. O seu casamento vai mal? Venha na campanha dos pombinhos dourados. Em 7 semanas, o seu casamento vai prosperar. Você é empregado, trabalha, não tem dinheiro nem para pagar aluguel, venha para a igreja. Entregue sua vida a Jesus. E você vai melhorar de vida, você vai ser o chefe lá na sua empresa. Vocês sabem disso. Você nunca vai ter doença. Eu conheço, inclusive, pastores. Eu conheço um pastor que a esposa dele passou a ter um problema de depressão muito sério. E ele mandou a esposa dele para os Estados Unidos, para ninguém perceber que aquele que pregava que o crente não fica doente, tinha uma esposa enferma. Mas esses são dilemas. Nós não acreditamos nisso. Então, dentro de nosso problema com os problemas, eu digo, eu sigo a Jesus, mas eu enfrento problemas. Onde está Deus nessa situação? Por que eu passo essa luta com meu filho? Por que eu tenho tanto problema financeiro? Não é o caso de ninguém aqui, mas vocês podem saber. Há pessoas com problemas financeiros. Vocês podem nem imaginar o que significa isso, mas tem. Pessoas que a vida delas é um tormento constante. Então, notem, cristãos são perseguidos. O texto que nós lemos, todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Tiago está escrevendo para cristãos que tinham sido perseguidos, que tiveram que fugir de Jerusalém e ir para todo canto
para pouparem a própria vida. Porque eles eram perseguidos. Crentes eram perseguidos. Será que eles não tinham fé? Será que eles estavam fazendo alguma coisa errada? Não. Cristãos são perseguidos. Você será perseguido. Você, e de várias formas nós experimentamos isso. Sabe que uma das estratégias mais sutis que o diabo usa é a seguinte: olha, alguma coisa está errada na sua vida. Está vendo? Porque você está sofrendo. Olha, essa dor que não passa, esse problema que não se resolve. Então, nós enfrentamos problemas. Cristãos enfrentam pobreza. Olha só o que Tiago diz. O irmão que é pobre. Então havia gente pobre na igreja. Aliás, era a maioria. Porque a gente já estudou aqui que nos tempos de Jesus a pobreza era absurda. Qualquer um de nós aqui seria milionário diante da pobreza daquele tempo. Tinha gente que tinha uma peça de roupa só. O cobertor dessas pessoas era a capa que eles usavam durante o dia. Não tinha cada um com seu quarto. Eles dormiam todos num cômodo só, num estrado, e os animais, quem tinha poucos animais, dormiam juntos. E coisas desse tipo. Então, aquelas pessoas enfrentavam pobreza. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. Cristãos são injustiçados. Nesses últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas e não têm pago o salário das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, Senhor Todo-Poderoso. Então, essa tal de teologia da prosperidade, que a maioria, que a igreja, hoje a igreja predominante, que é a igreja da mídia, a igreja que está na televisão e no rádio, na maioria. Essa teologia que fala que você só tem que enriquecer. Eu tinha uma aluna, ela fazia um curso para ser missionária, e um dia ela me falou assim, em plena aula, ela falou, olha, minha mãe, depois que foi para determinada igreja, ela faz da igreja como se fosse uma loteria. Ela já deu a geladeira, já deu um monte de coisa, e agora nós estamos com medo que ela quer doar a casa. Sabe aquela pessoa que diz assim, esfrega a mão e fala assim, agora eu vou ganhar. Eu sonhei agora, dessa vez ninguém escapa. Era assim, tem gente que faz isso. Não, eu dei tanto. Eu conheci uma pessoa, que inclusive eu o conheci entregando uma cesta básica na casa dele. Fui levar uma cesta básica na casa dele. Por quê? Porque ele foi mandado embora do trabalho, recebeu a indenização, foi à igreja e disseram que ele ia ganhar não sei quantas vezes mais aquilo que ele doasse. Ele deu toda a indenização dele para a igreja. E os irmãos imaginem, né? Precisou de receber cesta básica. Então isso é um absurdo, gente. A pobreza não é vontade de Deus. A pobreza é fruto do nosso egoísmo. Porque nós não distribuímos, nós não repartimos. Nós dizemos com frequência, cada um nos seus problemas. Às vezes a gente tem alguém do lado, passando necessidade, e a gente não presta atenção a essas pessoas. Há riquezas, há pessoas que têm demais. Demais. Pessoas que têm propriedades, que com um pouquinho de ajuda, um mínimo de boa vontade, ela tornaria o mundo muito melhor. Nós estamos vendo a discussão hoje sobre aumentar a isenção para o imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Vocês sabem que as pessoas empregadas, as pessoas que recebem um salário, ela é descontada na fonte. Há muitas pessoas com muito dinheiro que não pagam a porcentagem que nós pagamos. Aqui ele está falando de injustiça, né? Eu contrato um funcionário, pago pouco e ainda não pago como deveria. É muito comum, eu já ouvi muito isso, o patrão manda o funcionário embora, não paga os direitos dele e diz, vai buscar os seus direitos. Porque ele sabe que aquilo vai demorar muito. Cristãos ficam doentes. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja,
para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Então, havia gente doente na igreja. Se alguém está doente, venha. Vamos orar por essas pessoas. Então a gente fica doente. Não é por pecado, não é por... É lógico que existem certas enfermidades nossas, é por causa do nosso descontrole, né? Então, eu sigo a Jesus, mas enfrento problemas. Cristãos sofrem. Se algum de vocês está sofrendo, diz Tiago, ore, está sofrendo. Então, ser cristão não significa estar isento de dificuldades. Deus não fala assim, siga-me, siga meu filho Jesus Cristo, e você não vai ter problemas. É uma grande ilusão. Mas Deus fala, olha, siga-me, e no meio dos problemas eu estarei com vocês. Essa é a situação. Eu gosto muito de citar o Salmo, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mas note, estás comigo, mas onde? No vale da sombra e da morte. Eu imagino, se cada um aqui fosse contar a sua história agora, e eu fosse contar a minha, quantos vales da sombra e da morte eu já enfrentei? Quantos momentos parecia que não tinha mais solução? E saí. E você também saiu. Os problemas são inevitáveis. No mundo, vocês vão sofrer. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Olha a palavra de Jesus. No mundo, vocês vão sofrer. Não há nenhuma dúvida. Assim, olha, talvez, olha, não garanto. Mas talvez você enfrente alguns problemas aí. Não, ele falou, vocês vão sofrer. Paulo, lá em Atos 16, 22, e também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. E em 2 Timóteo 3,12, Paulo diz assim, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quantos que querem viver piedosamente que serão perseguidos? Todos. Todos. É só você agir como deve. Isso vai acontecer. Por que os problemas são inevitáveis? Eles são inevitáveis porque nós somos humanos. Eu sou pó. Eu tenho data de validade. Você tem data de validade. Por mais jovem, mais bonito que seja, por mais saudável que esteja, chega um dia que você acorda com uma dorzinha ali. Ué, o que é isso aqui? Vai no médico e o seu mundo cai. Você já não viu isso? Dezenas de vezes? Eu vejo. Né? Nós somos humanos. Nós temos limitações. A gente ora para a pessoa ficar curada, etc. Tudo bem. Mas um dia a gente vai. Nós somos pecadores. Eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo impuro. Eu sou pecador e vivo no meio dos pecadores. Então, outras pessoas geram problemas para a gente. Pessoas egoístas, pessoas mentirosas, pessoas aproveitadoras. Todos nós já passamos por isso. Então, nós somos pecadores. E os problemas são inevitáveis por causa da nossa mensagem. A mensagem cristã é uma mensagem que se opõe à mensagem do mundo. A mensagem que as pessoas dão aí. A gente prega generosidade, a gente prega o perdão. Jesus falou assim, que nós somos chamados para ser servos. Tiago, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Ele poderia ter chamado assim, eu sou irmão de Jesus. Veja lá com quem vocês estão falando. Ele não fala isso. Ele fala, eu sou um servo. A palavra servo aqui traz a ideia de um escravo. Eu sirvo a Jesus. Né? E Jesus falou, olha, se vocês quiserem me seguir, vocês têm que fazer o mesmo que eu estou fazendo, lavar o pé dos outros. Então, você falar em servir, você falar em perdoar, você falar em doar, em ajudar, a nossa mensagem gera confusão aí fora. As pessoas não concordam com aquilo que a gente prega.
Outra coisa que é importante a gente ver nesse texto, há problemas de todo tipo. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Eu grifei aí a expressão todo tipo de aflições. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu não sou masoquista. Porque você pode falar assim, pastor, fica falando essas coisas aí, ninguém mais vai querer vir na igreja. O pessoal vai naquela igreja que tem assim um evangelho mais ameno, uma mensagem assim, um marketing melhor, né? Porque você falar que todo mundo sofre é complicado, não é? Então não estou falando isso. Eu gostaria de não ter problemas. Você não gostaria? Aí eu gostaria de ter mais dinheiro do que eu tenho. Minha vida seria um pouco mais tranquila. Mas aí você olha para os milionários aí da vida, você que vê filmes, por exemplo, e são felizes. A gente não cresce sem esforço. E muitas vezes o esforço, as lutas que a gente passa, nos amadurecem. Às vezes a gente precisa ter um problema para entender o sofrimento dos outros. Então, eu entendo muito bem o luto, por exemplo. Já passei por lutos pesados, difíceis, que me tornam muito solidário com as pessoas enlutadas. Ninguém cresce assistindo Netflix deitado numa rede, tomando suco de uma limonada com pipoca. Ninguém cresce assim. O texto fala que há todo tipo de aflições. Existem aflições que são fáceis. Por pequenos problemas, eu não consegui pagar aquela conta, mas eu vou acertar. Eu tive uma dorzinha aqui, mas tomei um remédio, tive uma gripe. Tem probleminha e tem problemão. Tem problemão. Tem coisas assim que são uma verdadeira pancada na vida da gente. Eu gosto muito de Hebreus, quando ele fala dos heróis da fé. Olha só o que dizem. Que diz lá em Hebreus. Outros foram torturados, está falando de heróis da fé, hein? Não está falando de qualquer um, não. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados. Outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas. Outros cerrados pelo meio. Outros mortos à espada. Andaram de um lado para outro vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos, maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e pelos montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Alguém aqui já passou por alguma dessas? Levante a sua mão que eu quero conhecer. Alguém aqui já passou por isso? O que nós sofremos hoje, gente, é uma fichinha. É mamão com açúcar. Diante do que muitos já sofreram pela fé e continuam sofrendo hoje. Então a gente tem lutas. Lutas que todo mundo tem, seja bom ou seja mal. Mas as lutas são variadas. Mas do mesmo jeito que há problemas de todo tipo, também há graça de Deus de todo tipo. Deus concedeu um dom a cada um. E vocês devem usar esse dom para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Ou seja, se os problemas são variados, são diversos, a graça de Deus também é variada e diversa. E Ele concede escape para nós. Ele concede escape de maneira que a gente não consegue imaginar. Então não pense que existem vários problemas e só uma solução. Não. Existem vários problemas, mas por cima disso, Deus joga um monte de graça. Eu não sei qual problema você está enfrentando. Qual é a sua luta agora? Qual é a sua preocupação? O que tira o seu sono? O que tira a sua alegria? O que te incomoda? O que lhe dói? Mas uma coisa eu sei, que Deus tem graça para a sua vida, para ajudá-la a suportar essas lutas, essas enfermidades. Pense nas coisas que tiraram o seu sono há algum tempo atrás.
Domingo passado, levando a irmã Ruth, ela estava me falando de um problema que ela enfrentou com os filhos e que ela ficou um bom tempo recolhida, né? Recolhida. Até que um dia ela começou a cantar, lá na cozinha. E aí um filho ia passando e falou: mãe, eu pensei que nunca mais ia ouvir a senhora cantando. Quem que fez isso? É a graça de Deus. Porque aquilo que ela enfrentou, humanamente falando, é inconcebível. Mas a graça de Deus é muito maior. Havia uma família lá na igreja em que uma moça tinha um bebê pequeno, dormindo com o bebê, ela afogou o bebê. E a criança morreu. E a minha esposa, Valéria, nós tínhamos um filho pequeno. Então ela estava bem, né, naquela fase, bebê ainda. Ela me falou: olha, Silvio, acho que se isso acontecesse comigo, eu não ia aguentar. E eu falei: você ia aguentar. Porque a graça de Deus é muito maior. Eu não posso nem imaginar o que cada um daqui enfrenta, ou já enfrentou. Mas você que já enfrentou, pode ter certeza, um dia você voltou a cantar. E se você está enfrentando, você vai voltar a cantar, para a glória de Deus. Então, como é que eu consigo viver sem essas palavras que me enchem de fé e de esperança? Como é que eu consigo viver sobre isso? A gente que sofre, a gente nunca sabe o que vai acontecer a semana. Você não sabe. Não podemos dizer, o Tiago fala isso, olha, não diga que isso e aquilo que eu vou fazer. Diga, se Deus quiser, é que eu vou fazer aquilo. E uma coisa que eu entendo com muita franqueza aqui nesse texto, os problemas passam. Os problemas são temporários. O texto diz: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de provações, de aflições. Quer dizer, a gente não fica parado no problema. A gente passa pelo problema. Eu gosto muito de uma musiquinha de brega, é uma música bem brega assim, do mundo. Mas tudo passa, isso é verdade. Conhece essa música? Alguém aqui conhece? O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não que eu ficasse parado no vale da sombra. Vai em frente, vai em frente. Os problemas são instrutivos. Os problemas nos ensinam alguma coisa. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Você quer ter um filho problemático? Dê tudo para ele. Dê tudo na mão. Faça tudo por ele. A gente cresce no meio das lutas. Por que os jovens hoje desanima fácil? Entra em depressão. Hoje é muito comum gente com 16 anos deprimido. Crianças deprimidas. Sintam-se felizes. Não uma felicidade de escapismo, não uma felicidade de quem é maluco, não a felicidade de uma pessoa que gosta de sofrer, é masoquista. Não, mas uma felicidade que sabe, eu estou aqui, mas não estou abandonado. Eu estou passando por essa luta, mas não estou sozinho. E eu sei que eu vou sair dessa luta melhor e não pior.